Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Lore, eu sou professora de Química. E hoje estamos aqui para mais um vídeo de orgânica. Mas antes de mais nada, se você chegou agora, se inscreva no meu canal, deixe o seu joinha e acione o sininho. Toda semana temos vídeo novo no canal, tá? E alguns dias das semanas a mais, outros vídeos mais curtinhos. Também temos aulas ao vivo todas as terças-feiras às 20 horas. Então você pode vir assistir as aulas ao vivo. Elas ficam salvas por uma semana no canal, tá bom? E vocês podem curtir também os vídeos que eu estou colocando toda semana aqui para vocês absorverem o conteúdo de química. Ajudar vocês a chegar onde vocês querem. Esse é meu objetivo. Então, acionou o sininho, se inscreveu no canal? Vamos lá, que hoje a gente tem aula de orgânica. E aí, aqui eu já dei aula para vocês de orgânica, de introdução orgânica, de nomenclatura e de cadeias carbônicas, né? Tá na playlist de orgânica, você pode ir lá e dar uma olhadinha nos vídeos anteriores. Já vou pôr um card aqui para você já ir buscando essas informações, tá bom? E só para vocês saberem, hoje nós vamos ver funções orgânicas. E antes da gente começar a mostrar para vocês as funções orgânicas, tem duas coisas que vocês precisam saber que é muito importante. Uma delas, a matéria de orgânica é uma matéria visual. Então você tem que olhar para a estrutura e identificar ela a partir da estrutura. A segunda coisa é que funções, sempre quando você escuta ouvir falar em funções, existe uma razão para isso. Aquela substância tem uma estrutura e umas características químicas parecidas. Vou dar um exemplo para vocês. O limão é azedo, não é? O vinagre também é azedo. Ambos são ácidos, tá? Então, olha só, o ácido, ele tem características químicas, né? No caso aqui do sabor, que é uma característica também, tanto do limão quanto do vinagre, que é uma característica de ácido, de uma função ácida. Então, o ácido tem como característica ser azedo. É só isso? Não. Na estrutura do ácido, um hidrogênio é ionizado. Tanto no ácido que tem no limão, quanto no ácido que tem no vinagre, tá? Eles são completamente diferentes, as estruturas, a quantidade de elemento químico que tem em um é muito diferente do que tem no outro, mas eles possuem características semelhantes, então ambos são ácidos. Então função é isso, função são compostos que têm características tanto estruturais quanto químicas, né, na sua reação, em como ele se comporta, num conjunto de substâncias. A gente vai aprender hoje as funções orgânicas. E orgânica é muito importante você saber ver, perceber do que se trata, tá bom? Então vamos lá que eu tenho um resumo aqui para vocês. Muito bom. Então, química orgânica, né? E as funções. Cara, como eu comentei com vocês, as características físico-químicas são iguais ou semelhantes. Vamos começar com o álcool, fenol e enol. Todos eles possuem um grupo e esse grupo chama hidroxila. Então, o OH é a hidroxila. Saber o nome é importante também, tá? Então, olha só. Você tem que encontrar uma hidroxila na substância orgânica. Você tem um álcool, um fenol, um enol. Qual a diferença entre eles? O álcool você tem uma cadeia, esse R aqui, ó, representa uma cadeia carbônica qualquer, tá? Representa uma cadeia carbônica qualquer. O fenol tem um anel aromático. Ah, tava escrevendo junto. E o enol, ele tem, esse carbono aqui que ele tá ligado, tem uma insaturação. Então vamos recapitular. O álcool,
a função álcool, ele contém hidroxila ligado a uma cadeia carbônica. E esse carbono que ele está ligado ali é um carbono saturado. O fenol, o OH, a hidroxila, está ligado a um anel aromático. E o enol, ele está ligado a um carbono que tem uma insaturação. O enol é uma substância instável, tá? Porque essa dupla ligação entre carbonos, que você sabe que uma dupla ligação tem relação com como que a ligação entre um átomo e outro está acontecendo. E essa ligação dupla, que seria uma ligação pi, ela é uma ligação frágil, vamos dizer assim. E o oxigênio, ele é muito eletronegativo. Então, o oxigênio está vendo aqueles elétrons ali sendo compartilhados, numa situação meio tensa, e ele fala, quero isso para mim. Então, o oxigênio quebra essa ligação e forma outro composto, que é assunto para mais para frente. Mas basta você saber nesse momento que o enol é uma substância instável. Aí o fenol. O fenol, gente, ele é um ácido. Ele não é um ácido, veja bem. Ele tem características ácidas. Por quê? Mesma razão do enol. Só que qual é a diferença? Que esse anel aromático, você tem insaturações aqui intercaladas, como eu já expliquei num outro vídeo. E ele tem aqui, ó, não tem um local fixo para esses anéis. Então, ele fica muito estável dentro dele, aqueles elétrons circulando dentro desse anel. É muito estável essa situação. Mas o oxigênio gosta muito dessa situação também, com aquela nuvem eletrônica ali, ó, no meio daqueles carbonos. Ele fica, meu Deus, eu preciso disso para mim. E o que acontece? O hidrogênio sai como H+. E o elétron do hidrogênio, obviamente, fica com o oxigênio. Isso é uma característica ácida do fenol. Já o álcool, não. O álcool não tem essa característica ácida, tá? Ele já é mais estável, mais conhecido também. Então, a terminação da nomenclatura, antes que eu esqueça, é o ol. Então, toda palavra etanol, propanol, isopropílico, isopropanol, isopropílico também é um ácido, é um álcool, tá? Mas é um nome comum. Isopropanol, tudo isso é álcool, beleza? Então, você pode reconhecer um álcool pela terminação do nome, pela hidroxila ligada ao carbono, beleza? Aí aqui do lado a gente tem um aldeído. O aldeído, ele tem um grupo aqui, ó, que é a carbonila. Essa carbonila também tem que saber o nome, tá ligada a um carbono primário. Retinho, ó. Ai, Deus, nem sempre as coisas ficam retas. Ou seria quase nunca. Carbono primário. Se essa carbonila está ligada a um carbono primário, significa que o outro ligante aqui é um hidrogênio, tá? Então, a característica que você vai reconhecer o aldeído é isso aqui, ó. Isso aqui é um exemplo, né? Você também pode reconhecer ele assim, ó. COH. H, na verdade não é isso, é assim. Cadeia carbônica, carbono, hidrogênio e oxigênio. O mais eletronegativo é sempre por último. Então, você também pode reconhecer um aldeído dessa forma, tá? A terminação do aldeído é al. Então, no caso desse aqui, que são 3 carbonos, ó. 3 carbonos é prop, certo? Não tem dupla ligação aqui entre eles, propan. É um aldeído? Propanal. Tá? É assim que você dá o nome pro aldeído. O álcool eu não dei nenhum exemplo, mas eles são mais comuns, então acaba sendo mais fácil. Próximo. Ainda com oxigênio, a gente tem a cetona, que é que a gente sempre confunde com acetona, mas a acetona é o nome de uma cetona específica, tá? O que ele tem aqui? Uma carbonila também. Só que essa carbonila está num carbono secundário, ligado a 2 carbonos, certo? Esse carbono secundário já mudou tudo aqui. E a terminação é ona.
A característica do aldeído é diferente da acetona, mas ambos têm carbonila, entende? Que só aonde que aquela carbonila está ligada já muda tudo. Então, no caso do aldeído, você tem uma carbonila ligada a um carbono primário. No caso da acetona, você tem uma carbonila ligada a um carbono secundário. A característica físico-química da acetona é diferente do aldeído, tá bom? Entenda como é uma coisa visual. Então, se você vê carbonila, você já não vai pensar logo no aldeído. Você vai ter que analisar com quem que aquela carbonila está ligada, tá? E aqui você tem a terminação ona, e como que ficaria aqui? São 3 carbonos, prop. An, porque não tem dupla ligação entre carbonos, propan. Ona, de cetona. Precisa indicar onde está a acetona? Preciso, se houver necessidade. Nessa substância aqui não precisa, porque só tem um carbono primário, o secundário. Somente esse é secundário. Tá bom? Entendeu? Se precisar indicar, você indica. E tem mais uma coisa. A propanona é a nossa acetona. É o nome popular dela. Que é aquilo que a gente usa para tirar o esmalte. Hoje eu estou sem. Costumo estar de esmalte. Eu não pintei ainda. E aqui a gente tem o éter. O éter também tem oxigênio. Só que olha só, o oxigênio aqui ele tá entre os carbonos. Ele é um heteroátomo. Tá? Heteroátomo. Quando ele é um heteroátomo e só tem ele ali, então você tem um éter. Agora, para dar um nome para o éter, eu tenho que... É como se eu quebrasse, sabe? A cadeia aqui, ó. Grupo menor, oxi, grupo maior. Então, se eu tivesse mais um carbono aqui, por exemplo, mais um carbono aqui, ó, eu ia começar daqui pra cá, porque esse é o menor, só tem um carbono. Entendeu? O que significa isso? Deixa eu apagar, porque eu vou dar nome pra esse mesmo. Se a borracha quiser vir, né, gente? Vocês sabem como que é. Então, eu tenho um grupo aqui com um carbono, então é um match. Grupo menor, met, oxi, metoxi. Grupo maior, metoxi. Esse O aqui indica que você vai dar um nome para o hidrocarboneto dele, tá? Metoxi, metano. Então, met de um carbono, oxi do éter, metano, que é a continuação. O que aconteceu depois do oxigênio é o nome do hidrocarboneto, tá? Então, começa sempre com o menor, termina com o maior. Então, se for pro contrário, você inverte. Isso é o éter. Aqui a gente tem o ácido carboxílico. O ácido carboxílico, olha que curioso, ele também tem uma carbonila. Vou para baixo aqui. Então, o ácido carboxílico também tem uma carbonila, mas o carbono que essa carbonila tá ligada a um OH também. Então, o grupo é esse aqui, ó, que é um grupo carboxílico, ele tem outro nome. Então, esse grupo, aí isso é um ácido. Poxa, sabe o que acontece aí? Esse hidrogênio que tá ligado a esse oxigênio, ó, vaza em H+. Igualzinho os ácidos que a gente já conhece, tá? Não é diferente. Então, o ácido carboxílico, ele tem terminação em oico. E ele é muito famoso. Quando o ácido carboxílico é muito grande, ele é o ácido graxo, né? Que se transforma em gordura e tal. Então, é um grupo carboxílico ligado ao carbono primário. E a terminação é oico. Como é que a gente faz para dar nome? Eu tenho 3 carbonos aqui, prop. Não tenho duplas ligações entre carbono, propan. Propanoico. Propanoico. Esse é o ácido propanoico, tá? Então, ele é um dos compostos mais importantes que tem. Então, você tem que saber identificar, tá? E a gente tem o éster. O éster é uma derivação do ácido. Então,
originado do ácido carboxílico. Então, é como se essa substância aqui inicial, ó, fosse o ácido, e esse aqui fosse um grupo que entrasse depois no lugar do hidrogênio. Então, é como se eu tirasse o hidrogênio daqui e entrasse um grupo de uma cadeia carbônica. Então, onde o hidrogênio da hidroxila é substituído por um radical orgânico, que é o que eu acabei de falar. Então, agora para dar um nome, a gente vai ter que... Eu vou limpar aqui a molécula só para ficar mais fácil. A gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa que a gente fez lá no éter. Pegar aqui o heteroátomo, né? Isso aqui é um heteroátomo, certo? Cortar ele aqui. Então, vai ser um nome para cá e um nome para cá. Então, o nome para cá são 2 carbonos. Então, hidrocarboneto, 2 carbono é et, hidrocarboneto. Tem dupla ligação? Não. Etano, mais o ato. Etano, ato, de, e o grupo. Ila, metila. Etanoato de metila. Eu acho que é uns nominhos mais difíceis, mas o éster, ele é uma substância muito importante, tá? Ele tem as derivações lá de combustíveis alternativos, então é uma substância que você tem que saber identificar. E saber também que ele vem do ácido carboxílico. Também tem um sisteminha de você dar um nome a partir do ácido, tá? Eu gosto mais desse, mas eu quero que você entenda uma coisa. A forma como você faz é sua. E caso você encontre uma outra maneira de dar esse nome, fique à vontade, que é só fazer uma troca, na verdade, ali da terminação. Tirar o ico e colocar o ato. É isso. Mas eu já acho que tem que pensar em 2 coisas. Aí a gente vai para amina e amida. Gente, a amina, ela é uma base. E eu já começo falando isso para você porque é muito importante saber que ela é uma base. Então, eu queria preto, mas eu queria o azul. O nitrogênio ligado a um carbono, então, o que você vai ter na amina? O nitrogênio, que está ligado a um carbono. Ele pode estar ligado a 2 carbonos, pode estar ligado a 1 carbono, ele pode estar ligado a 3 carbonos. Tem o nitrogênio, tem a amina, tá bom? E aí ela pode ser primária, secundária ou terciária, conforme isso que eu falei. Se ela está ligada a 1 carbono, ela é primária, a 2 carbonos ela é secundária, a 3 carbonos ela é terciária. E aí, no caso, para dar um nome, é ela que vai determinar o nome de quem está ligado nela. Então, é nome dos radicais amina. Então, você tem ela aqui como um corpo central e esses aqui são os radicais. Então, eu tenho radicais aqui, ó, 2 METs. Então, vai ser di, metil, porque MET, amina. Tá? Dar nome pra amina não é algo assim super importante em vestibular, tá? Mas é bom você saber identificar que tem uma amina ali, sempre que aparecer essa palavrinha amina. E identificar a amina é muito importante porque é um composto muito importante. E temos a amida. A amida também tem nitrogênio, só que ela tá ligada a um carbono que tem uma carbonila. Não precisa ter hidrogênio aqui também, pode ter carbono, tá? Então, ela é originada também do ácido carboxílico, só que a substituição é da hidroxila e não do hidrogênio, que nem aconteceu no éster. Só para vocês verem. Aqui no éster eu tive a substituição do hidrogênio e aqui eu tenho da hidroxila. Então, o nome, para dar o nome, é o hidrocarboneto amida, igual aqui. Então, 1, 2, 3, trocar o ico do ácido e acrescentar a amina. Então, isso aqui seria um ácido propanoico, propanoamida, amida, né? Amina, amida. Tem que saber diferenciar essas duas, tá? Aí, ainda dentro dos nitrogênios, a gente tem as nitrilas e o nitrocomposto, que eu nem vou me atentar aos nomes deles, mas a identificação. Então, as nitrilas, você tem aqui um carbono
fazendo uma tripla ligação com o nitrogênio. Aí, como ele faz 4 ligações, o nitrogênio não. Ele é derivado do ácido cianídrico, que é um ácido inorgânico fraco. E ele substitui aqui, na verdade, substituição do hidrogênio. Esse cara aqui é substituído por um carbono, né? Então, prefixo intermédio, nem vou me atentar. O cianeto D, o nome do radical. Cianeto de etila, cianeto de metila, cianeto de propila, é mais comum. Mas esses são os nomes que vão aparecer para o vestibular, né? Vão aparecer aí para vocês. Sem que você tenha que dar esse nome, tá? O nitrocomposto é mais incomum. Digamos assim, pode acontecer, mas é incomum. Nitrocomposto. Os nitrocompostos você tem o N2. Ele é o grupo nitro. Esse daqui, ele vem derivado do ácido nítrico, que é o HNO3. A gente faz assim, ó. Esse OH aqui do ácido nítrico sai e fica o N2. E esse N2 entra onde? Entra ou num anel aromático, que é o caso do AR aqui, ou numa cadeia carbônica, que seria esse R, tá? Então, nitroglicerina. Já ouviram falar disso, né? É isso mesmo, quer dizer que tem NO2. Os ácidos sulfônicos, eles são derivados de ácido também, mas do ácido sulfúrico. Então, vamos lá. H2SO4. O que acontece no ácido sulfônico? SOH, SO3. H, né? Peraí. Ó, saiu um OH, então vai ficar o OH aqui ligado ao HSO3. Esse aqui é o ácido sulfônico. O que acontece é que forma sal e água, né? Por isso que ele é um ácido. Então, esse composto aqui, ó, que é o sulfônico, esse aqui é o carbono, cadeia carbônica e tal. Então, são derivados do ácido sulfúrico que perde a hidroxila. É muito comum isso em reações orgânicas. Também não tem, assim, tanta necessidade de saber o nome, mas, por exemplo, os detergentes são feitos com sal sulfônico, né? Lauril éter, sulfato de sódio. Então, tem isso. E os derivados halogenados, que tem halogênios. Quem são os halogênios? O flúor, o cloro, o iodo e o bromo, por isso fora da ordem, tá? Esses carinhas aqui, eles entram na cadeia carbônica. E aí, como que você vai fazer? Cloreto D, fluoreto D, iodeto D, tá? Então, por hoje, era isso que eu queria apresentar para vocês, as cadeias carbônicas. O próximo vídeo que eu venho aqui é de exercícios, tá? Pra gente rever todos os temas que a gente viu até agora. Só vamos fazer resoluções de exercício. E se você gostou do vídeo, deixa seu joinha. Se você não gostou, deixa também. Tô brincando. Comenta aí, né, se você quer mais vídeos relacionados a funções orgânicas, se você sente necessidade de alguma coisa, se você tem alguma dúvida, se ficou com alguma dúvida, tá bom? Não esqueça de se inscrever no meu canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tudo de bom pra você. E tem aula toda terça-feira, às 20 horas.